Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Mas pra gente começar a falar sério, destrinchar, portanto, esse São Paulo na partida, senhor Ilso, você que é um cara que tem esse lado mais crítico, corneteiro, né? Vamos resumir, corneteiro, quero que você passe a sua análise, a sua visão, portanto, de São Paulo e Vitória. O que você achou da postura do São Paulo, acima de tudo, nessa partida, Ilcinho? Cara, enquanto a gente teve preparo físico, eu achei que foi um São Paulo leve. Eu concordo com o Zubeldia de gostar do que ele viu, porque até diferente dos outros jogos que eu, principalmente, era o mais crítico ao estilo de jogo e tal, ontem eu consegui ver além, claro, ele adaptou ali Ferrarese, que por sinal foi muito bem na lateral direita, gosta de atacar, ataca bem e é um defensor de natureza. O Michel Araújo, que, cara, eu defendia ele nessa posição, acho que até no começo do ano, e eu acho que ele com um pouco mais de tempo ali na lateral, ele ajudou bastante, inclusive ele fechou ali para dentro da área, atrás do Sabino para defender, coisa que eu, que era da posição, não fazia muito. E ele fez com naturalidade. Eu acho que ele foi bem. Agora, cara, o meio-campo nosso é o meio-campo com a leveza que o Marcos Antônio dá. E quando eu falava do Bobadilha nos jogos atrás, era esse tipo de movimento que o Marcos Antônio faz naturalmente. Não estou falando que o Bobadilha é bagre, tá? Vocês, a galera que me desculpe, mas um segundo volante que aparece para jogar, que não tem medo de jogar, que quer participar do jogo toda hora, que dá uma leveza na movimentação de contra-ataque, sai rápido, a aproximação dele com o Lucas. Eu acho que o Lucas, na faixa central do campo, também proporcionou isso ao próprio Marcos Antônio. Onde foi um jogo que o Luiz Gustavo não apareceu tanto. O Luiz Gustavo parece que ele estava ali como comandando o meio-campo com naturalidade. Por quê? Porque o Marcos Antônio foi muito ativo. O Marcos Antônio foi aquele segundo volante que participa, que queria jogar, que queria contra-atacar, que marcava. O Lucas deu muita mobilidade a isso também. Então, eu acho que o meio-campo do São Paulo ontem dava gosto de ver contra-atacar, sabe? O Eric, apesar do golaço, eu acho que ele ainda foi um pouco tímido. Se eu não me engano, eu vi por 2, 3 vezes ele fazendo cara de dor. Eu acho que ele deve ter algum problema ali que está limitando um pouco ele, tá? Eu não sei, foi a impressão que eu tive. O William Gomes, bem, menino de 18 anos, estreia como titular, golaço. Também eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais acionado no contra-ataque pelo lado esquerdo. Acho que ele foi acionado pouco, a gente poderia, mas aí não é culpa dele, né? Ele precisa que o pessoal alimente ele. Cara, e o Caleri ali na dele, tranquilinho, acho que sem muito problema. Tava a única vez que ele foi acionado no contra-ataque, ele fez o gol, mas infelizmente estava impedido. Mas, cara, ontem foi um São Paulo que deu gosto de ver contra-atacar, sabe? Um São Paulo firme. O Sabino, cara, o Sabino é uma enorme surpresa para mim, assim. Tá Canhoto, jogando, viu? Tá jogando. canhoto, é firme, é seguro, tem um passe bom. Ele achou o Marcos Antônio Lucas por várias vezes ali quando ele tinha a posse da bola. Cara, eu acho que esse banguzinho aí, mas destacando Sabino, Marcos Antônio, é um time com outra cara, sabe? É um time que diferente, que realmente dá gosto. Cara, por vários momentos a gente via o Carpini, por conhecer o estilo do jogo do São Paulo, ele armava meio que uma casinha, ele definia um lado, ele pressionava. Cara, o Sabino achava no Marcos Antônio que dominava girando, procurava o Lucas, a gente já saía. Tipo, em 3 toques a gente já saía, assim, tava, cara, muito leve, tava bom de ver mesmo. Até eles ter perna, né? Aí o cansaço vem. Era previsível que Lucas e Caleri e o Luiz Gustavo iam só jogar 1 hora ali no máximo, 60 minutos, não iam mais que isso, para eles estar em condições de jogar na quarta-feira. Cara, eu acho que foi muito melhor do que o próprio Zubeldia esperava, assim. Ele entra com os meninos para dar uma cara legal para o time, ele entra com um time leve, que flutua em campo, faz o resultado e se força um pouquinho, poderia ter sido 3, 4. Meu narrador, você que gritou os gols ontem de William Gomes, Eric no Morumbi, a sua análise, portanto, de São Paulo 2, Vitória 1, mais de cabeça fria, né? Saindo daquela coisa do estádio, que a gente sabe que
ter uma perspectiva diferente no dia seguinte? A sua análise de São Paulo 2, Vitória 1. Gabi, acho que muito em cima do que o Wilson falou. Um time que tem dinamismo é um time que faz o jogo fluir, que faz a bola rolar mais. Né? E o que é o dinamismo? Você não prender tanta bola no meio. Você tem jogadores que preenchem espaço com objetivo claro. Colocar a bola para frente. Ficar com a cabeça erguida e distribuir o jogo. O Marcos Antônio, por exemplo, é um jogador que ele pega a bola, raramente ele gira e toca para o lado ou para trás. Ele sempre procura o cara na frente, né? Tem visão periférica, um menino que impressionante, que como ele preenche os espaços do campo. Luiz Gustavo já tem uma categoria natural para sair jogando também, e o Lucas ontem jogando na posição que ele tem que jogar, né? Recebendo a bola, distribuindo para os lados, partindo para cima, que é o que ele sabe fazer. Aliado a isso, São Paulo com 2 jogadores de velocidade, né? E totalmente agudos, né? O William ontem entrou muito bem, não sentiu a idade, não sentiu o primeiro jogo como titular. O Eric, apesar de ter ficado fora de algumas partidas, com confiança também, finalizando, cortando para o meio, procurando um 2 ali, até triangulando, como foi o gol dele, né, na jogada que foi muito bonita. Então, acho que o Zubeldia falou depois do jogo que ele desfrutou, e a gente também desfrutou. Assim, a gente até comentou durante o jogo, o intervalo, né? Foi um jogo gostoso de trabalhar, foi um jogo legal de narrar, no meu caso, que é um narrador, que é um repórter como você, como é o Gil, né, o Lucinho que hoje analisa, mas vê o jogo de uma forma diferente, a gente que conhece os espaços ali. Então foi um jogo muito bom de se ver, e na questão dos 3 zagueiros, o Arboleda ontem, para você ter uma ideia, foi o mais discreto. Foi o primeiro a aparecer, estava ali, só para ser o cara seguro como ele sempre é. O Sabino, uma saída de bola, né? Cabeça levantada, imponente, olhando à frente. O Pegarese, um maluco, né? Um zagueiro que se manda para o ataque como lateral direito, quer fazer tabela, quer levar na linha de fundo, sabe a hora de fazer o break, para tentar fazer cruzamento. Então, São Paulo que deu algum tipo de alegria para o torcedor no aspecto que tem um time B, que tem um time que, se não é o reserva, se não é 100% o time suplente, o bandozinho, como o Wilson costuma dizer, coloca jogadores com oportunidade de entrar em campo e demonstrar, mas é o Vitória. Tudo bem, mas dentro de campo você tem que ser muito acima do seu adversário. O São Paulo, às vezes, com o time titular no Morumbi contra determinadas equipes, não foi. E ontem acho que mostrou realmente um time bem confiável, bem interessante, né? Sem laterais de ofício dentro de campo, sem o Igor, sem o Rafinha, sem o Wellington, sem o Patrick e o Michel jogando naquela posição, e o Ferrarese da mesma forma. São Paulo que me agradou. Achei bem interessante o jeito que o time se comportou, e mais do que a vitória. Manter o time na parte de cima da tabela, dar confiança para o meio de semana da Copa do Brasil, e o torcedor, né, gostando de ver o time jogando dessa forma. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.